A rejeição. Essa palavra sozinha já pesa no peito, né? É como se de repente o chão desaparecesse e tudo o que a gente acreditava sobre nós mesmos ficasse suspenso no ar, sem sustentação. Quando alguém nos rejeita, seja num amor, numa amizade, numa oportunidade de trabalho, a primeira sensação é devastadora. Parece que o universo está dizendo: você não foi suficiente. E é aí que começa o grande engano. A gente cresce achando que o nosso valor depende do quanto somos escolhidos. Que ser amado, aceito, validado, é a prova de que merecemos existir. Só que não é. A rejeição é, na verdade, um espelho invertido. Ela mostra muito mais sobre o outro do que sobre você. Quem rejeita geralmente não enxerga, não compreende, não tem maturidade para reconhecer o que estava nas mãos. É como se alguém estivesse diante de uma árvore frutífera, mas ainda não pronta para colher, e impaciente, fosse embora achando que ela nunca vai dar fruto. A rejeição é isso, um erro de percepção. A pessoa acredita que você era o problema, que você não servia, que não era o que ela queria. Mas o tempo é um espelho cruel, porque o vazio chega e o eco das escolhas volta. E é aí que tarde demais ela entende: você era o pilar. A estrutura silenciosa que sustentava mais do que ela podia ver. O mais interessante é que lá no fundo a rejeição é o universo te empurrando. Ela não é um castigo, é um desvio. É como se o universo dissesse: por esse caminho não. Porque se você insistisse ali, se tentasse ficar onde não te querem, você se perderia. O universo te salva disfarçado de dor. Ele te arranca de onde você poderia se diminuir e te coloca em movimento em direção a algo maior. Só que no início a gente não vê isso. No início tudo é perda, tudo dói. A mente repete: por que não fui suficiente? Mas o coração com o tempo entende: não era o meu lugar. A verdade é que ninguém é rejeitado de fato. O que existe é redirecionamento. As pessoas não te rejeitam. Elas apenas não estão prontas para te compreender. Elas não conseguem lidar com a sua essência, com a intensidade, com o amor que você carrega. E por isso se afastam, achando que estão te descartando, quando na verdade estão se privando de algo profundo. Um dia, quando o silêncio delas ecoar alto demais, o vazio vai falar. E o que esse vazio dirá é simples: você não perdeu nada. Foi o outro que perdeu tudo. Quando alguém te rejeita, o impacto inicial é quase físico. Você sente como se tivesse levado um golpe no peito, como se algo dentro de você tivesse se quebrado. E o pior é que a mente começa a trabalhar contra você. O que eu fiz de errado? E onde foi que eu falhei? E será que se eu tivesse sido diferente? A verdade é que a rejeição ativa uma ferida antiga em todos nós. O medo de não ser amado. Desde criança, aprendemos que o amor vem como recompensa por bom comportamento, por agradar, por merecimento. Então, quando alguém se afasta, a gente sente como se tivesse sido reprovado em algo invisível. Mas com o tempo, e com muita dor, a gente entende. Ser rejeitado não é um fracasso, é uma forma de revelação. A rejeição mostra o que você esperava dos outros e o quanto ainda precisava se encontrar. Ela te obriga a olhar para dentro, para o que realmente te define quando ninguém está te aplaudindo, escolhendo ou validando. É nessa solidão forçada que nasce o verdadeiro amor próprio. Porque amor próprio não é se achar incrível o tempo todo. É se olhar nos dias em que ninguém olha e dizer para si mesmo: eu ainda mereço o melhor. E o mais curioso é que a rejeição também é um espelho psicológico. O que o outro rejeita em você, muitas vezes é o que ele não consegue aceitar em si mesmo. Às vezes é a sua força que assusta. Às vezes é a sua constância, a sua calma, a sua profundidade. Pessoas imaturas rejeitam o que as desafia a crescer. E sem perceber, acabam se afastando justamente de quem poderia elevar o nível delas. É por isso que mais tarde, quando o eco do vazio chega, vem o arrependimento. Porque a rejeição é um ato impulsivo, mas o arrependimento é um visitante demorado. E você? Você vai perceber que tudo o que doeu, um dia vai se transformar em clareza. Que aquela ausência que te machucou, na verdade te limpou. Que o não que te feriu te libertou. Porque o que é verdadeiro nunca te rejeita. Apenas te espera amadurecer junto. E quando não é verdadeiro, o universo usa a rejeição para te proteger. O destino tem um jeito irônico de te afastar do que você quer para te entregar o que você precisa. Depois da tempestade da rejeição vem o silêncio. E é nesse silêncio que muitos se perdem, ou se encontram. Porque o silêncio é cruel. Ele não traz respostas prontas. Ele te obriga a ouvir o eco do que sobrou dentro de você. De repente, tudo o que antes fazia sentido desaparece. As conversas,
Os planos, os bom dia, os cuide-se, e sobra o vazio. Mas o vazio não é o inimigo. Ele é o espaço onde você vai se reconstruir. No início, você tenta preencher o vazio com distrações, trabalho, outras pessoas, qualquer coisa que te faça esquecer. Mas chega uma hora que nada funciona. E é aí que o verdadeiro processo começa. Você para de correr atrás, de tentar provar o seu valor, de buscar explicações, e começa a aceitar o que é. Essa aceitação não vem de um dia para o outro. Ela nasce aos poucos, como quem reaprende a respirar depois de um mergulho profundo. E nesse período, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar o quanto se entregou, o quanto se doou, e o quanto o outro não tinha capacidade emocional de receber. A rejeição, no fundo, foi um filtro. Separou o que era amor genuíno do que era carência. Ela te mostra o quanto você buscava ser, escolhido para sentir que valia a pena existir. E então vem a grande virada. Você descobre que o valor não está em ser escolhido. Está em permanecer íntegro mesmo depois de ser rejeitado. O que antes era ferida, começa a virar força. O que antes era carência vira critério. Você passa a enxergar com mais nitidez o que quer e o que não aceita mais. Porque uma vez que você foi partido, você aprende a não se entregar em pedaços. E é aí que o poder muda de lado. O poder volta para você. Enquanto isso, quem te rejeitou começa a ouvir o som do eco. O silêncio que antes parecia liberdade, agora se transforma em ausência. E a ausência pesa, porque o pilar que sustentava a presença, a leveza e o equilíbrio saiu. E, sem o pilar, tudo começa a desabar. Essa é a ironia da vida. Às vezes, quem te rejeita só descobre o seu valor quando o vazio se torna insuportável. Mas você já não é mais o mesmo. Você não quer mais provar nada. Não quer vingança, nem reconhecimento. Quer apenas paz. A rejeição que um dia te devastou agora é o alicerce da sua serenidade. Chega um momento, e ele sempre chega, em que você olha para trás e percebe: aquela rejeição foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido com você. No início parecia o fim. Hoje você entende que era só o começo. A dor te amadureceu, te depurou, te limpou de ilusões. Você aprendeu a diferença entre ser amado e ser escolhido por conveniência. Descobriu que não precisa ser aceito para ter valor. E que o amor verdadeiro começa quando você se escolhe primeiro. A rejeição te obriga a se encontrar. Ela te força a se tornar o que você esperava que o outro fosse. Te ensina a ser o seu próprio abrigo, o seu próprio colo, o seu próprio pilar. Porque, no fundo, quem te rejeitou apenas te libertou de uma história que te manteria pequeno. O universo, com toda a sua sabedoria silenciosa, estava te dizendo: não é aqui, é mais à frente. E você seguiu, mesmo ferido, mesmo sem entender, e acabou encontrando algo muito maior. Você mesmo. A gente passa metade da vida querendo ser amado, e a outra metade descobrindo que o amor mais importante é o que a gente dá a si. E é nesse ponto que vem a gratidão. Gratidão não pelo que fizeram, mas pelo que te obrigaram a se tornar. Porque se tivessem te amado como você queria, talvez você nunca teria se amado como precisava. Se tivessem ficado, talvez você nunca teria aprendido a ficar consigo mesmo. Então sim, agradeço. Agradeça a quem te rejeitou. Agradeça a quem te fez duvidar de si, porque foi assim que você descobriu sua força. Agradeça ao silêncio, porque foi nele que você se ouviu pela primeira vez. Agradeça a ausência, porque foi ela que te mostrou o que é presença de verdade. No fim, a rejeição é o idioma que o destino usa para dizer: você não perdeu nada. Você foi poupado. E o mais bonito é que quando você alcança esse nível de compreensão, o coração se enche de paz. Você entende que não precisa que o outro volte, nem que reconheça, porque agora quem reconhece é você. Você entende que o pilar sempre foi você, e que a rejeição, na verdade, foi o empurrão que te fez levantar.